pedindo audiência com o secretário de Desenvolvimento Econômico, onde SUAP está submetida, que é o Geraldo Júlio, para que a gente possa tratar dessa questão lá de Vila Claudete, mas também tratar da questão do projeto morador, já que Vila Claudete também tem interesse nesse projeto. Então eu gostaria de dizer que a gente continua acompanhando, assim que tiver essa agenda marcada, a gente pode até lhe comunicar para que a gente possa levar uma comissão um pouco maior para discutir essa questão do projeto morador. A questão que a Albeni traz sobre a infraestrutura do município. É lógico que a gente percebe que a cidade do Cabo hoje, recebendo todos esses investimentos, toda essa implantação de indústrias, sofreu um processo de inchaço muito grande, porque muitos trabalhadores vieram de fora, de outros estados, e aqui nas praias a gente sente isso de uma maneira muito forte. Isso, evidentemente, coloca a cidade, e aqui, Garicú, numa situação quase de não suportar esse volume de gente aqui presente. Agora, isso é algo que vai acontecer até a construção da refinaria. A refinaria hoje emprega só ela aproximadamente 25 mil trabalhadores. Quando estiver no pico da construção, vai aumentar um pouco mais, será 28 mil trabalhadores. E aí a gente vai ter um pouco mais de pressão aqui nessa região, porque virá mais trabalhadores provavelmente se aqui nós não tivermos. Só que esses empregos, eles vão ficar permanentes até a construção civil. Sabe quantos trabalhadores vão trabalhar na refinaria quando ela estiver pronta? Apenas 1.800 trabalhadores. Portanto, uma parte desses trabalhadores que estão aqui hoje terão que voltar para suas casas. Talvez alguns fiquem, porque podem fixar raiz, já que alguns vêm sem família. Mas o fato concreto é que daqui a algum tempo, não sei, alguns anos, 2014, 2015, quando estiver pronta a refinaria e outros empreendimentos, esse volume de pessoas irá sair do nosso município, provavelmente irá sair. Poderá vir outro tipo de trabalhador, mas esse terá que sair porque a construção civil se encerrou. É lógico que se a cidade tivesse se planejado um pouco mais, se tivesse entendido ou montado uma estratégia para poder colocar esses trabalhadores em espaços mais adequados, não permitindo todo esse inflacionamento de aluguel que a gente vive hoje, talvez fosse uma solução provisória ou intermediária. É lógico que se o município tivesse planejado a sua infraestrutura, definido melhor, dimensionando melhor as suas vias, provavelmente a gente poderia ter a capacidade maior de suportar esse volume de veículos que circulam aqui nessa região. Eu diria que a resposta está exatamente na capacidade de planejar o município, de definir espaços urbanos, de definir vias que possam comportar esse volume de veículos. E aí, no meu entendimento, a minha avaliação, não quero ser dono da verdade, eu acho que a Fiat poderia ser exatamente, pode parecer até contraditório, mas a Fiat poderia ser exatamente a solução para esse nosso problema de infraestrutura. Para uma questão básica, uma empresa desse tamanho, quando chega, ela chega querendo infraestrutura. Sabe o que a Fiat vai viabilizar lá em Goiânia? Um novo porto e um novo aeroporto, além de uma via que vai ligar toda a região metropolitana, que a iniciativa privada vai investir, porque isso aí tudo vai ser pago com pedágio. Portanto, a Fiat está conseguindo já, numa tacada só, viabilizar 3 grandes empreendimentos. Se esse investimento viesse para cá, vocês não acham que o governo do estado, o governo federal, não ia botar dinheiro para melhorar as estradas rapidamente? Aqui a PR-28, a PR-60 ia ter sido duplicado, quadruplicado, o que fosse, para permitir o escoamento dessa produção? Claro que iria. Portanto, esse talvez fosse a solução dos nossos problemas, porque ia ter recurso, ia ter mais ação do governo do estado, mais ação do governo federal e do próprio município tendo mais recursos para se investir. Então, essa é uma avaliação que eu faço. Obviamente que é uma avaliação muito superficial, mas esse é o entendimento que a gente tem. E o fato da Fiat não vir, não significa que novas empresas não virão. Virão. Nós temos aí, já em SUAP, instalados cerca de 114 empreendimentos. E nos próximos anos, ainda tem um montante de investimento privado calculado da ordem de 22 bilhões. Portanto, tem muita empresa que ainda virá para o cabo. Não é a Fiat que ia trazer mais ou menos trabalhadores, porque virá ainda mais outras indústrias, gerando mais empregos, e aí é evidente que a gente vai continuar com esse problema de crescimento populacional dentro da cidade. A questão é como a gente planejar o nosso crescimento para que isso seja também transformado em qualidade de vida.